Boa noite, pessoal. Nós estamos iniciando a aula 4, gente. E hoje a nossa matéria está em Romanos 12, 1. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em algumas versões traz culto razoável. Agora nós perguntamos, como é que é possível, gente, a gente oferecer a Deus um culto racional? Será que se pode também oferecer um culto irracional? Por que a Bíblia usa estas expressões e o que quer isso significar? Pessoal, para saber se nós estamos cultuando corretamente a Deus, praticando esse versículo, praticando o culto racional, para saber se coletividades estão praticando também uma adoração legítima, nós devemos sempre recorrer à palavra de Deus, que diz o seguinte, em 2 Pedro 3:18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Os irmãos viram que o versículo diz, crescei na graça e conhecimento. São duas coisas. Nós temos que crescer em ambas. Por que graça e conhecimento, gente? Em primeiro lugar, conhecimento. Se você for observar as igrejas cristãs de hoje e você tiver um vislumbre das vidas que ali frequentam, você vai perceber que ali existe uma ordenança, que é a Bíblia, existe uma hierarquia, existe quem manda, quem obedece, e aquele pessoal está sujeito a um regramento. Está sujeito a um regramento porque são cidadãos do céu, são pertencentes a um reino celeste, cuja lei é a Bíblia. Esse pessoal é ordeiro. Esse pessoal vai te atender bem. Esse pessoal vai ensinar você lições do reino. Porque se fosse o contrário, se você entrasse e achasse uma igreja anarquizada, onde cada um ia fazer o que bem entende, onde não houvesse lei nem ordem nenhuma, você ia se afastar. Porque Deus diz que Ele quer ser louvado com ordem e decência. Ordem mais decência é igual a reverência. Pois bem, dessa forma Ele quer ser louvado, mas não somente isso, Ele quer ser louvado num culto racional. Pois bem, conhecimento é uma coisa que você adquire mediante o intelecto. Você olha para a comunidade que você quer frequentar, você olha para a igreja, para a comunidade e vislumbra ali as ordenanças do reino, as vidas salvas, os testemunhos, as pregações e vislumbra todo um quadro de ordenança que te atrai. Aí você vai ficar na igreja, você vai ouvindo os sermões, os testemunhos, os ensinos, e a partir daí você renasce do alto. Aí já não é mais conhecimento, aí você já recebe poder de Deus e a partir daí também pratica o poder de Deus. Então, conhecimento é fundamental para que você
se integre ao reino de Deus. Você tem que conhecer o reino de Deus com o seu intelecto primeiro. Sua mente há de ser conquistada antes. Caso contrário, você não se aproxima daquela comunidade. Se sua mente for conquistada, certamente o seu coração também será. E isso a palavra de Deus diz em vários lugares. Vamos ver outra passagem? Está em Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, não tendo graça nem conhecimento. Tanto esse conhecimento das Escrituras, conhecimento da palavra dita de Deus, quanto poder de Deus, aqueles milagres e maravilhas advindos do céu, para que você exercite em toda a plenitude a vida cristã, são fundamentais para que o crente exerça sua vida, exerça o seu ministério. Para que ele veja a que ele foi chamado, por que ele existe e o Deus que se manifesta na vida dele, o que esse Deus pode fazer na vida dele e na vida de coletividades. Então, graça e conhecimento são duas facetas de um culto racional. Por quê? Porque imaginemos um grupo de cristãos que tenha muito conhecimento, conheça a palavra a fundo, mas não tenha nenhum poder do céu. Esse grupo de cristão, ele é fraco espiritualmente, ele está sujeito a se tornar frio, se tornar morno diante do Senhor, porque ele pratica somente um conhecimento intelectual e fica alheado das coisas de Deus. O outro lado disso são cristãos cheios do poder de Deus, cheios de graça, porém sem muito conhecimento da palavra. É outro grupo de cristãos fracos, porque eles podem ser enganados pelas artimanhas de Satanás, da carne e do mundo. Um culto racional há de abranger tanto o conhecimento racional, como nós temos dito, quanto o poder do céu, em doses equivalentes entre si, para o cristão, para a vida espiritual, para o momento em que ele está vivendo. Não pode ter graça demais e conhecimento de menos, nem vice-versa. O culto racional é exatamente isso. Você combinar as duas coisas, tanto escritura quanto poder de Deus, tanto graça quanto conhecimento, combinar em você, combinar na coletividade que você frequenta, e a partir daí exercer sua vida cristã em toda plenitude, sabendo que você está abastecido tanto de conhecimento humano, conhecimento da palavra do Senhor, conhecimento da vontade de Deus, de uma maneira intelectiva, quanto abastecido das coisas celestes que Deus derrama sobre a sua vida. E não é outro, o ensinamento também em outra passagem bíblica. Vamos a Hebreus 8, 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as inscreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Os irmãos viram que o Senhor Deus promete a Israel
Veja bem, no início, naqueles dias farei com a casa de Israel, grifem. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Vão ter conhecimento intelectivo e vão ter no coração a palavra de Deus escrita. Em todas essas passagens, Deus combina graça e combina conhecimento. E principalmente nesse versículo, o versículo inaugural de Romanos 12, 1, Deus manda: pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Ele não mandou apresentar apenas sua boca, suas mãos levantadas em louvor. Ele não mandou você ir até a igreja e cultuar apenas. Ele disse para apresentar vossos corpos. De que forma? Em sacrifício vivo. Em sacrifício vivo, porque não é morto espiritualmente. Quem é nascido de novo, nasceu da morte para a vida. É vivo espiritualmente agora. Por isso, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, liberto do pecado e agradável a Deus. Gente, quando é que uma coisa, por nós produzida, é agradável a Deus? Ora, quando ela é impulsionada pelo Espírito de Deus. Porque nós sabemos que as nossas melhores obras são trapos de imundícia. Quando essas obras forem impulsionadas pelo Espírito de Deus, aí sim são as obras agradáveis. É a mesma coisa a nossa oração. Se elas não forem supridas pelos gemidos inexprimíveis do Espírito, a nossa oração realmente de nada, de pouca coisa adiantaria. Muito elas podem, porque elas são supridas, elas são auxiliadas pelos gemidos inexprimíveis do Espírito, porque nós pedimos, não sabemos pedir o que convém. Nós pedimos para gastar mal por nós mesmos. Só o Espírito é capaz de nos capacitar a pedir e usar bem aquilo que foi recebido. Agora, se Deus mandou que apresentasse os nossos corpos, Ele quer dizer que apresentem as suas pernas, seus braços, sua boca, seus olhos, seus dons intelectuais, morais, espirituais, nas andanças pelo mundo. Em outras palavras, Ele quer que você seja sal da terra e luz do mundo. E nisso, você vai receber realmente ataques do inimigo. Você vai receber a contrapartida do adversário. Por isso, é um sacrifício vivo. Você está na linha de frente da batalha e se sacrifica pelo que você acredita, pelo que é real, pelo reino de Deus e pelo Deus poderoso que te impele a continuar fazendo essa obra. Então, quando se fala em culto racional, meu irmão, minha irmã, não entenda como um culto tradicional, ou pentecostal, ou o que quer que seja, entre quatro paredes. Entenda como culto racional caminhar com fé e pela fé. Entenda como culto racional apresentar seu corpo, todo o seu corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque é inspirado pelo Espírito. Este é o que nós chamamos de culto racional diferenciado na Bíblia. Isso tem que estar bem claro, porque às vezes nós entendemos de modo contrário. Ok, meus irmãos? Até a próxima aula.